Graça e paz, meus amados. Que Deus abençoe a sua casa e abençoe a sua família. Eu vou gravar um vídeo bem curtinho hoje, mas esse vídeo ele nasceu de uma observação que eu fiz em um dos cultos no lar em que eu participei recentemente. Vocês sabem que o nosso tema, por enquanto, é oração. É um tema muito trivial, mas de suma importância para a vida cristã. E eu confesso para vocês que, estudando a Bíblia sobre oração, eu estou aprendendo a orar e as respostas estão começando a chegar. É importante dizer, meus amados irmãos, que quanto mais a gente aprende, mais nós ficamos eficientes no que diz respeito às coisas de Deus. A oração é um comportamento imprescindível para a vida cristã. É a comunicação com Deus. É o meio pelo qual nós alcançamos as coisas de Deus, além de você também usá-la como um ato de adoração, não é? De relacionamento com Deus, mas também é uma forma de nós alcançarmos da parte de Deus aquilo que nós necessitamos e até aquilo que nós desejamos e que glorifique o nome do Senhor, não é? Algumas vezes eu acredito que Deus atende os nossos mimos, sim, não é? Mas desde que nós glorifiquemos o nome dele com aquilo que nós alcançamos. Então, voltando ao assunto, eu estava numa oração e havia uma situação difícil naquele lar, e eu vi que a pessoa que foi fazer a oração, que foi convidada a fazer a oração, disse assim: Senhor, faça a tua vontade, não é? Na verdade, assim, eu vou ventilar o que aconteceu. O esposo da irmã, que era a dona da casa, ele se envolveu com drogas e estava dando muito trabalho para ela, dando trabalho para os filhos, agindo com violência dentro de casa, e que já que estava começando a querer impedir ela ir para a igreja. E ela então pediu uma visita, né? Como o cidadão é caminhoneiro, viaja muito, nesse meio de tempo ela pediu uma visita no lar, e então a igreja foi até lá, aproveitando a ausência do cidadão. E a irmã, o desejo dela é que o Senhor salve o marido dela, de que Deus liberte aquele homem, né, de droga, de vício, de álcool, daquele comportamento, né? E então a irmã que foi orar disse assim: Senhor, faça a tua vontade na vida dele, Senhor, faça a tua vontade. E eu fiquei pensando, mas que oração sem nexo, faça a tua vontade. Então hoje eu resolvi, não é, trazer essa palavra, porque eu achei de suma importância trazer esta palavra, não é? Porque, meus amados, nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Nós devemos orar. Eu estou aprendendo também sobre oração, tá, gente? Não estou aqui como mestre, ensinador de oração, não. Eu estou compartilhando aquilo que eu estou aprendendo e que está trazendo resultado para mim. Então, repito, nós devemos orar segundo a vontade de Deus. E alguns vão pensar assim, né? Sim, né? Cada oração nós temos que dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, está na Bíblia. Né? Nós temos que orar dizendo para o Senhor que seja feita a vontade dele. Mas isso não é verdade. Somente quando nós não conhecemos a vontade de Deus sobre certo assunto, nós vamos dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Se, porém, conhecemos a vontade do Senhor e mesmo assim dissermos: Senhor, seja feita a tua vontade, então essa expressão é de incredulidade camuflada. E Deus nos mostra claramente a sua vontade, não é? Primeiro, por suas promessas na Bíblia. Por exemplo, eu estou contando o caso da irmã que foi pedir oração pelo seu esposo. Ora, aí a pessoa que foi convidada para fazer a intercessão, não é? Ela diz: Senhor, faça a tua vontade na vida dele. Ora, ela tem que especificar
Qual é a vontade de Deus na vida de um homem que usa droga, que bebe, que maltrata a família, que machuca a esposa, machuca os filhos? Qual é a vontade de Deus? Quem é que não sabe a vontade de Deus? A vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é libertar. Não é? A vontade de Deus é transformar aquela vida. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E também disse que não quer que nenhum homem se perca. Agora, é preciso que aquela pessoa esteja com o coração disposto a receber a Cristo como Salvador, certo? Porque o livre-arbítrio está aí para que o homem decida o que ele quer, certo? Jesus já fez a sua parte, entregando a sua vida na cruz do Calvário pelos nossos pecados ou pelos pecadores, para salvar a humanidade. Agora cabe ao homem aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Mas para ajudar neste processo, nós fazemos a oração intercessória. Deus quer fazer? Quer fazer, mas Deus também quer que eu demonstre interesse, demonstre desejo, demonstre um objetivo, não é, bem firmado. E isso eu vou expressar para Deus, diante de Deus, através da oração. Então aquela irmã que pediu a visita, ela estava fazendo certo. Ela disse: eu vou chamar os crentes, os irmãos, a igreja aqui na minha casa, para me ajudar neste processo, porque o meu desejo é que meu marido alcance a luz do Evangelho, ou a luz do Evangelho alcance meu marido. Não é? E nós que estamos ali para interceder, nós vamos orar: Senhor, liberta, salva, cria uma circunstância, meu Pai, para que este homem tenha um encontro contigo. Entra com a tua providência. E a oração, não é? E Deus vai trabalhar em cima disso. Então, nós temos promessas na Bíblia nos autorizando a orar, pedindo a Deus e intercedendo pela salvação de outra pessoa. Agora, se orar dizendo: Senhor, faça a tua vontade, ora, não é? Então essa vontade já está expressa na Bíblia. E a outra coisa, Deus nos mostra claramente a sua vontade, guiando-nos pelo Espírito Santo, não é? Há momentos, gente, que eu não estava nem pensando em orar, estava em casa, de folga, minha esposa trabalhando no horário diferente do meu, as crianças da escola, e me veio aquele impulso, aquela impulsão para orar, para clamar. Por quem? Por mim mesmo. Eu senti o Espírito Santo me convidando a orar. E há momentos da nossa vida que você não sabe nem como orar por uma causa. Você não sabe nem como falar, você não sabe como pedir. Você está num emaranhado de problemas, de luta, de provação, de objetivo, de ansiedade, de coisas que não aconteceram, ou de coisas que já aconteceram, ou de traumas do passado, que você não sente o desejo de orar, sabe que precisa orar, mas a sua mentalidade está confusa. Então, de acordo com a Bíblia, muitas vezes não sabemos orar como convém. Mas então o que nós vamos fazer? Como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que ele intercede por nós de uma maneira que palavras nunca vão poder expressar ou explicar. Ele traduz o seu sentimento e leva até Deus. Então o Espírito Santo muitas vezes ele ora por nós com esses gemidos que não pode ser expresso em palavras. O Espírito Santo então ele intercede por nós, não é, em harmonia com a própria vontade divina. Gente, o Senhor nos ajudando a orar, o Senhor nos ajudando a nos comunicarmos com Ele. Orar como convém significa orar de acordo com a vontade de Deus, não é? Não como nos apetece muitas vezes, porque às vezes nós estamos fazendo pedidos egoístas, pedidos para mostrar que nós somos espirituais. Nós queremos resultados porque muitas vezes estamos em combate com outra pessoa, num litígio, num constrangimento, numa diferença, e nós queremos mostrar que nós somos, não é? Que o papai eu sou o filhinho queridinho do papai. E isso não glorifica a Deus, não é? Então, veja que nós estamos nesse processo, muitas vezes, né?
de pedir a Deus que nos ajude nas nossas orações. Então, em certos pedidos que nós vamos fazer, nós não temos o direito de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, quando Ele nos deixou conhecer a sua vontade. Gente, e outra coisa, quando a gente vai orar assim: Senhor, faça a tua vontade. Ora, Deus sempre vai fazer a vontade dele. Ou permissiva ou plena. Não é? Veja, quando você diz em todas as suas orações: Senhor, faça a tua vontade, então você não pode expressar vontade nenhuma. Você precisa expressar a sua vontade. Se não for da vontade de Deus a sua vontade e não tiver alinhado com a vontade dele, não vai se cumprir. Alguma resposta ele vai te dar. 1 João 5,14 diz assim: porque se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por exemplo, Deus quer salvar. Deus quer salvar. Quando Jesus ele estava no jardim do Getsêmani, na iminência da crucificação, vocês lembram da oração dele? Ele disse assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim, Senhor. Eu não quero passar por isso. Jesus já estava antevendo o sofrimento dele na cruz, as agruras que ele ia passar, o martírio que ele ia passar, a vergonha, as agressões, a estupidez daqueles que o cercariam, não é? Ele seria vituperado, ele seria escorraçado, ele teria que carregar uma cruz pela via dolorosa, deixando um rastro de sangue, não é? Com as suas costelas praticamente expostas para fora, das chicotadas, com aqueles azorragas que tinham ponta de ossos na ponta do chicote, que batiam, se enrolava nele, puxava, rasgava a carne. Jesus estava antevendo as punhadas que ele ia levar, a coroa de espinho que ele teria que carregar, os cravos nas mãos e nos pés. Ele estava antevendo todo o processo para carregar os pecados da humanidade. Ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Olha ele expressando a vontade dele. Mas ele disse assim: Senhor, mas a minha vontade está subordinada à tua. Então que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas ele expressou a vontade dele. Mas a vontade de Deus era que ele passasse por aquilo. Já havia uma profecia em Isaías 53 que o Filho do Homem passaria por tudo aquilo. Jesus já sabia que ele passaria por tudo aquilo. Ele não foi hipócrita quando ele disse: Senhor, não quero passar por isso. Se for possível, passa de mim. Mas ele disse: se for possível, mas que prevaleça a tua vontade. Jesus já sabia que a vontade de Deus era para ele passar aquilo ali. Não é? Então, há filhos de Deus que sempre, novamente, estão em dúvida se isso ou aquilo é a vontade de Deus. Você pode ficar curado disso se você puder dizer: eu quero a vontade de Deus na minha vida. E aí você não vai mais errar, não é? Porque o seu caminho vai estar preparado até o objetivo final. Veja, em Efésios capítulo 2, versículo 10, se não me falha a memória, tem um versículo que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se você vê dois caminhos diante de você, duas possibilidades, não é? Em um você vai ficar tranquilo, segue este caminho. Mas outro você pode ficar perturbado, não siga, não é? Você vai orar: Senhor, eu quero que a vontade do Senhor, não é? A minha vontade se alinhe com a tua vontade. Espírito Santo, me ajude a compreender qual é a vontade do Senhor, porque eu quero alcançar isso, mas eu preciso saber se isto é a vontade do Senhor. Se é, Pai Santo, me conceda. Olha só, não é? Nós vamos errar menos, porque a nossa vontade está submissa à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você ore com fé. A vontade de Deus é que você persevere em oração. A vontade de Deus é que você não perca mais tempo e você te disponha para Ele na luta da oração, orando segundo a sua vontade. Conclusão sobre aquela visita. Aí, no final, fizemos o culto, cântico, alguém trouxe uma palavra, vamos fazer a oração final.
E eu então fiz a oração final, orando corretamente. Senhor, aonde este homem estiver, guarde a vida dele. Livre este homem da morte, Pai. Se é possível, Pai, livre este homem do acidente. Atenda a oração da tua filha que deseja, não é, que o seu esposo seja salvo. Liberte aquele homem dos vícios, do pecado, da prostituição, para que a tua filha tenha um testemunho de vitória na boca dela, para que ela possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Olha, o semblante da pessoa que está ouvindo uma oração dessa muda, não é? Aliás, uma dica muito importante quando se vai orar em grupo, e eu já passei muitas vezes por esse perrengue aí, é que às vezes tem lá 8 pessoas, 10 pessoas, e aí você está dirigindo um culto, você fala assim: irmão Zezinho, faz a oração. Irmão, só o irmão Zezinho vai orar. Nós vamos estar junto ali dizendo: sim, Senhor, confirma, meu Pai. Trabalha segundo a tua vontade. Sim, Senhor, em nome de Jesus. O outro grupo, o restante do grupo vai dizendo isso. Mas não, a gente pede para o irmão Zezinho orar, todo mundo começa a gritar, todo mundo começa a orar junto, todo mundo começa... Aí a pessoa que está precisando da oração, ela fica confusa com aquela gritaria, como se Deus fosse surdo, não é? A pessoa que é o alvo da intercessão, ela precisa ouvir as palavras da sua oração, porque isso vai gerar fé no coração dela. Às vezes ela não está nem conseguindo orar, de tanta tribulação, tanto peso na alma. Mas você vai orar para aquela pessoa, dizer: Senhor, socorre o teu filho, estamos aqui de mãos dadas com teu filho, Senhor. Abraça a causa do teu filho, traga de novo alegria, põe um testemunho de vitória na boca dele, Senhor. Muda o quadro, aquela pessoa vai ouvindo essa oração, ela vai se fortalecendo. Agora, se todo mundo começa a gritar junto, berrar junto, não é? Então, irmãos, olha, a oração parece uma coisa tão simples. Não é que ela é complicada, mas às vezes nós é que complicamos. Nós não sabemos nos comunicar com Deus muitas vezes, não é? Mas eu tenho certeza que se nós começarmos a aprender a orar e nos comunicar com Deus e nos aproximar mais do Senhor, eu tenho certeza absoluta que grandes respostas virão para a sua casa. Irmão, eu não tenho dúvida, minha querida irmã, eu não tenho dúvida que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Nada é demasiadamente difícil para Deus. Deus pode todas as coisas. E às vezes o seu problema não é dinheiro, não é coisa material, é influência de alguém que não vai te ajudar. Você precisa de um socorro direto do céu. Mas vai se aproximando do Senhor na oração. Você vai ver surpresas inimagináveis acontecendo na sua vida, como já está começando a acontecer na minha. Às vezes a gente passa tanto tempo no sofrimento e a gente vai descobrir que se tivesse feito a coisa certa, traçado o caminho certo, absorvido a receita certa, nós já teríamos alcançado a vitória há muito tempo. E o crente precisa viver uma vida de vitórias, de lutas, é verdade, de combates espirituais, mas nós precisamos ter o testemunho de vitória na nossa boca. A gente não pode passar o ano inteiro na derrota, o ano inteiro para baixo, cabisbaixo, abatido. Uma hora ou outra a gente precisa sorrir e verbalizar o que Deus está fazendo na nossa vida. Meus amados, vamos terminando por aqui. Muito obrigado por vocês que se inscreveram no canal. Indique esse canal para outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas. Obrigado pelos comentários e vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha certeza que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.